Oi gente, Wagner aqui. Esse vídeo não faz parte da série Python para estudantes e professores de física. Na realidade, esse é um vídeo de demonstração do uso do Python para resolver equações diferenciais, a exemplo do oscilador harmônico simples e amortecido, utilizando a biblioteca de linguagem simbólica SymPy. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar são as bibliotecas que eu utilizo para realizar os cálculos aqui. Matplotlib para visualização de gráficos, NumPy para trabalho numérico. E caso você use um tema customizado do Jupyter, inclua também essas duas linhas. Caso contrário, você desmarque essa linha aqui de baixo e marca as duas de cima. Vou deixar esse notebook salvo aqui nos comentários. Você pode baixar ele e rodar no seu computador. E agora a biblioteca mais importante disso tudo, a biblioteca simbólica, de linguagem simbólica, que é a SymPy. Com ela você pode trabalhar de forma semelhante a como você trabalha com, por exemplo, matemática. E através dela também eu vou chamar uma biblioteca embutida nela para utilizar as letras, os símbolos gregos gama e ômega, que vão servir como parâmetro de amortecimento e a frequência do nosso oscilador. Definir agora outros parâmetros para a gente visualizar os nossos osciladores. Os parâmetros são as condições iniciais, posição e velocidade inicial e o tempo. Então, o que eu estou fazendo aqui são definir os símbolos que o cálculo simbólico vai realizar para me mostrar a equação, para me mostrar a solução da equação para os osciladores que eu vou trabalhar aqui. Então, agora eu defino as variáveis escalares, a posição eu defino como uma função da biblioteca SymPy, e velocidade e aceleração eu defino como funções do Python, x underline é a velocidade, que vai retornar a derivada de x, e x underline underline, que é a aceleração, que vai retornar a derivada da velocidade. Então agora eu reservo a minha equação, a equação diferencial, guardo ela numa variável. A equação diferencial para o oscilador harmônico é aceleração, que é x underline underline, mais 2 vezes gama, que é o parâmetro de amortecimento, vezes a velocidade, que é x underline, mais ômega ao quadrado vezes x. Então, se você quiser, você pode exibir a equação. Ele exibe, a biblioteca SymPy exibe esse output no Jupyter com um formato em LaTeX, por padrão. Então, nessa equação não tem igualdade igual a zero, mas você pode colocar até o final do notebook. Eu vou mostrar como se faz isso. Mas, caso você não coloque igual a zero, quando você for resolver, a função que vai resolver, ela já entende que isso que você está passando para ela é uma equação de igualdade igual a zero. Então, agora eu chamo a função que resolve a equação diferencial, que é dsolve. Ela já entende, depois de você ter definido tudo aquilo, ter definido os símbolos que você passou para a biblioteca SymPy, definida a função, cuja solução você entende ser como a solução da equação diferencial, basta passar a equação que você escreveu em linguagem simbólica para essa função dsolve, que ele retorna para você a solução da equação diferencial. Então, aqui tem a solução geral em termos das duas constantes. Você pode passar mais um parâmetro para essa função dsolve, que são as condições iniciais. Você passa um dicionário contendo essas condições iniciais. Esse dicionário precisa ter chave e valor. A chave são as funções no ponto inicial, no caso t igual a zero, que eu estou escolhendo aqui. Então, a gente tem dois elementos para esse dicionário: posição inicial, o x de zero, estou mandando ele receber o meu parâmetro x0, ou xo no caso, que é a posição inicial, e x underline, e eu tenho que usar o método subs para substituir nessa derivada, no parâmetro t, o valor igual a zero. Tudo isso para indicar que é a velocidade inicial. E dois pontos, depois tem um v0, ou seja, minha posição inicial está recebendo um parâmetro x0 e a velocidade inicial aqui está recebendo um parâmetro v0, tudo de forma simbólica, nada numérico. Então, eu pego esse dicionário, passo para a minha função dsolve, que ele substitui esses valores, tudo de forma simbólica, nada numérico, para mostrar o resultado para mim. Então, tudo isso pode ser encapsulado numa única função. Eu preciso me preocupar com algumas coisas, como, por exemplo, a relação entre esse gama e ômega. Dependendo da relação entre eles dois, pode dar funções diferentes, inclusive uma exponencial complexa, e a gente sabe que a combinação dessas duas soluções, apesar da exponencial ser complexa, a gente pode usar a fórmula de Euler
e obter as funções seno e cosseno. Então agora eu defino uma função x ou h para me referir que é a função horária da posição para o oscilador harmônico. Vou fazer ela receber alguns parâmetros. De todos esses parâmetros, eu vou escolher apenas um parâmetro para ser posicional e todos os outros nomeados com valores padrões, para ficar mais fácil de a gente trabalhar com essas funções agora. Então, essa função vai receber o ômega, gama, velocidade inicial, posição inicial, e uma matriz contendo instantes de tempos diferentes. Eu vou fazer essa matriz, por padrão, variar de 0 a 4, a cada 0,1 em 0,1. Então, dentro dessa função, eu vou definir a minha equação, e dessa vez eu vou usar o EQ, que é uma função do SymPy. Essa função ela recebe a equação ou uma função, vírgula, e a igualdade dessa função. No caso, eu vou igualar essa minha função, que é a equação diferencial, a equação de movimento, é igual a zero. Então, vou alterar também lá em cima, deixar tudo nesse mesmo padrão. E aqui você pode substituir esse zero pela função que quiser. Por exemplo, se você quisesse incluir uma força constante, você substituiria zero por um outro valor diferente de zero. Ou, se você quisesse, por exemplo, incluir, diga que você está querendo estudar o oscilador harmônico forçado. Você pode incluir uma função no tempo aqui, uma função linear, uma função em termos de cosseno. É bem interessante isso. Mais na frente, até o final do vídeo, eu faço essa inclusão aqui. Por enquanto, vamos tratar apenas do oscilador harmônico simples e dos amortecidos. Então, defino minhas condições iniciais, só faço copiar e colar aqui. Faço a minha solução da equação diferencial ser salva no resultado. E agora, o mais importante de tudo, eu torno a minha solução, que é um texto, eu torno ela uma função numérica do Python. Para isso, eu uso a função intrínseca do SymPy, lambdify. Ela recebe um parâmetro que é a variável que é argumento da função, no caso é o t, recebe o resultado da equação diferencial, mas você precisa usar o método RHS, que se refere ao lado direito da equação, o right hand side, e dizer que a forma de passar essa função vai ser por matrizes ou números que podem ser trabalhados na biblioteca NumPy. Então eu retorno duas quantidades, eu retorno o resultado da equação, caso você queira visualizar o texto da equação, a forma simbólica da equação, e retorno também uma matriz contendo todas as posições para os diferentes instantes de tempo para esse sistema específico, dados os parâmetros que você passou para essa função no Python. Então, por exemplo, aqui vamos ver o resultado para essa equação diferencial para um oscilador harmônico simples, onde gama é igual a zero. Eu vou escolher um valor aqui para ômega igual a 2, genérico. Então, está aqui o resultado da equação diferencial. Você pode mudar as condições iniciais. Por exemplo, eu vou colocar aqui velocidade inicial igual a 1. Ele mostra aqui também o resultado. Você pode também mudar qualquer outro parâmetro, como, por exemplo, gama. Eu vou escolher gama igual a 1. Nesse caso específico, como gama ao quadrado é menor do que ômega ao quadrado, o resultado vai ser um oscilador harmônico subarmortecido. Então vamos partir agora para a visualização. Eu vou criar as figuras no Matplotlib, vou escolher um ômega qualquer, vou começar com um valor igual a 4, gama eu vou deixar igual a 0, o tempo eu vou fazer variando de 0 até 5 períodos, para isso eu multiplico 5 vezes π, para isso eu uso o π da biblioteca NumPy, ou seja, np.π, e divido pela frequência que é ômega. Isso variando de 0,1 em 0,01, na verdade. Então, esse aqui é o resultado. Eu posso mudar os parâmetros aqui, como, por exemplo, incluir o gama, o gráfico se altera, né? Mudar o gama, por exemplo, para outros valores. E o mais interessante seria a gente colocar esse resultado como se fosse um painel para os diferentes valores de gama possíveis. Então, eu vou criar aqui 4 figuras. Gama eu vou criar como sendo uma lista, gama igual a 0 para o oscilador harmônico simples, gama igual a 1, que no caso seria gama ao quadrado menor do que ômega ao quadrado. Nesse caso seria o oscilador harmônico subarmortecido. Para um terceiro gama eu escolho o valor exatamente igual a ômega, nesse caso é para o amortecimento crítico. E para o último caso eu escolho o ômega, um gama na verdade, maior do que o ômega, para a gente visualizar o caso do amortecimento supercrítico. Eu vou criar também uma lista de textos para eu nomear todos esses meus gráficos. Vou criar uma lista de cores também para separar os gráficos em cores. Então, o resto basicamente é tudo igual que está lá em cima, eu só vou criar uma lista nova que vai receber o resultado. E o restante é quase uma cópia de tudo que está lá em cima, a diferença está
No uso da função for, que eu vou iterar em todas essas minhas listas, eu vou iterar no gama, vou iterar nos eixos da figura que eu criei aqui em cima, vou iterar nos nomes do texto e nas cores. Para isso, eu uso a função zip nessas listas. O que essa função zip faz é empacotar tudo que está dentro dessa lista, empacotar como se fosse uma lista só. E eu vou criar também um título para exibir acima de todo o painel do nosso gráfico com o título Osciladores Harmônicos. Vou criar aqui um tamanho para as figuras, para não ficar muito pequeno, e esse aqui é o nosso resultado. Está um pouco pequeno, então eu vou mudar os valores do tamanho aqui também. Então está aqui o painel para os gráficos do oscilador harmônico, dos osciladores harmônicos. É uma forma interessante de visualização, que é que você vê um painel com as 4 possibilidades das combinações entre gama e ômega. Você pode mexer nesses valores também, alterar a forma de visualizar, aumentar a frequência, diminuir a frequência, mudar o intervalo de tempo, o que você quiser fazer aqui dentro. Inclusive, você pode pegar essa plotagem, esse gráfico, esse painel, pelo menos a célula toda que mostra esse painel, e encapsular ela numa única função que recebe os parâmetros que você quiser, como gama, ômega ou as condições iniciais. E por final, vou mostrar aquilo que eu havia prometido. Lá em cima, alterando dentro da minha equação, o resultado da equação, o lado direito da equação, ao invés de ser zero. Se eu colocar uma constante, por exemplo, eu posso visualizar esse resultado. Ou posso escolher uma função do tempo como essa força. Por exemplo, uma função periódica, uma força externa periódica cosseno de t. Posso visualizar também esse resultado, não é o resultado numérico, é o resultado simbólico mesmo, é o texto, a equação resolvida como se tivesse sido resolvida à mão. Se você preferir, você pode visualizar esse resultado em termos de constantes genéricas. Para isso, você substitui nas células lá de cima. Vou retirar aqui as condições iniciais para a gente visualizar o resultado para uma função, para um oscilador harmônico com a força externa periódica do tipo cosseno de t. A gente vê que os resultados ficam em termos das constantes e a gente pode visualizar também esses termos que correspondem a termos de ressonância. Então é isso, gente. O link para esse notebook eu vou deixar salvo aqui na descrição. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários ou então lá no Google Sala de Aula. Boas práticas e bons estudos.